bem-vindo ao nosso episódio de hoje, do podcast das Semeadoras do Agro. E hoje a gente está com uma convidada super especial, gente, uma referência da mulher brasileira, a Tereza Collor. Tereza, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Nossa, que honra estarmos com você aqui hoje para podermos bater um papo e essas mulheres maravilhosas que nos assistem, que nos acompanham, poder conhecer um pouquinho da Tereza Collor. Que você é uma referência de mulher brasileira e de beleza para as mulheres. Olha a responsabilidade, mas Ju, é um prazer também imenso meu de estar aqui com você. Vim aqui conhecer, né, todo esse trabalho das semeadoras, da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que é o grande coração do Brasil, né? E que estivemos juntas, né, em Lins, e eu tive o prazer de ter o contato com muitas mulheres que são protagonistas na agricultura, onde era uma área tão masculina, né? E hoje as mulheres estão crescendo, e com o apoio de vocês, isso que me deixa muito feliz. Nossa. Eu tenho o maior prazer de estar aqui e de estar dando apoio, porque nós mulheres temos a capacidade de empreender, nós somos muito responsáveis, somos ponta firme e quando assumimos vamos até o fim. É verdade, mas olha... Não estou desqualificando os homens, tá? Não, sim, eu falo que nós queremos estar ao lado dos homens, né? Mas Tereza... Ao lado. Ao lado, não atrás nem na frente, ao lado. Mas, Tereza, é uma honra para nós nos recebermos, porque assim, você é uma referência, você nasceu no campo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Você nasceu em Recife? Eu nasci em Recife, mas só porque a família do meu pai e da minha mãe, todos dois tinham a agroindústria do açúcar, né? Então eu venho do açúcar dos dois lados. E na época o meu bisavô construiu um hospital muito grande em Recife, chamado Hospital Barão de Lucena, chamado também Hospital dos Usineiros, porque naquele momento não existia o sistema de saúde, não funcionava. Então as usinas tinham que ter o seu hospital para atendimento dos funcionários, né? Hoje esses hospitais, assim como em Alagoas tinha, eles se transformaram em hospitais estaduais, da rede federal do SUS e tal. Então, eu nascia lá porque... Eu nasci, eu e meus irmãos, porque o meu bisavô era o presidente desse hospital e era um homem muito respeitado lá na agroindústria. E você foi criada, no né? campo, muito, né? Naquela época, né, em que... Se hoje ainda a gente vem lutando para a mulher ter visibilidade, imagine alguns anos atrás. Olha, era um outro mundo, viu, Ju? Eu lembro ainda muito de criança, a gente passava, todos os fins de semana a gente estava na usina, já quando estudando, já em férias na usina, não tinha essa história de estar viajando, não. Éramos 7 irmãos, então todos ali brincavam no que tinha ali. Meu pai era muito rígido, e eu vi de perto todo esse problema que a gente tinha no campo. A saúde era muito mais deficiente, a gente tinha na usina uma maternidade onde nasciam as mulheres de parto normais. Minha mãe foi trabalhou muito com a mulher do campo. Existia em Alagoas uma associação chamada Clube da Mulher do Campo, onde você ensinava as mulheres a questão de educação da casa, do tratamento. Existia um convênio com uma empresa, com uma entidade americana que distribuía anticoncepcional. Nessa época, porque a gente já fazia palestras, mamãe, sobre a questão de você ter filhos, porque as mulheres iam ter filhos, era o 12º, e era incrível, porque era uma coisa tão natural, elas tinham um parto, no outro dia elas já estavam ali ajudando, limpando a criança, sabe assim, hoje você não vê uma mulher com a disposição. A coragem que essas mulheres tinham, né, e a coragem das mulheres de hoje eu acho que é bem diferente. Vamos dizer assim, eram muito lutadoras, porque cuidavam de 10 filhos, 8, tinha até, às vezes, adoção nessa época, porque
tinha muitas que davam às crianças, porque não tinham como cuidar de 10, 12, Muito 15 filho, crianças, né? Então, mamãe tinha esse sistema. Nós tínhamos, nessa época, na usina, era em União dos Palmares, onde tem a região da Serra da Barriga, que é do Quilombo dos Palmares, foi até doação do meu pai, a serra, que eu subi a cavalo inúmeras vezes, a serra que era onde era o Quilombo de Palmares, né? E o padre lá, o pároco, era um homem abençoado, era divino, ele era um canadense, padre Donald, e ele fechava os olhos porque a igreja não era a favor dessa questão de você usar anticoncepcional. Então, a gente fazia isso um pouco, assim, de uma forma assim, disfarçada, né? Mas não tão legal, mas para poder ajudar essas mulheres, né? Ajudar. Então, a gente tinha escolas, e eu vivi muito a realidade do campo. Foi muito grande o crescimento, assim, como hoje a situação melhorou também na questão da excistosomose. Alagoas era um foco enorme, inclusive, na época, o ministro era o ministro da Saúde, Paulo de Almeida Machado. Eu devia ter 10 anos. Eles ficaram na nossa residência, um grupo do Ministério, inclusive o ministro, para erradicar a excistosomose, que tinha um rio lá muito, que era um foco imenso, o Rio Mundaú. Quantas pessoas morreram com esse problema, né? O problema do barbeiro, das chagas, quer dizer, tudo isso já foi uma evolução. E hoje, as mulheres, elas estão assumindo cada vez mais o protagonismo, né? Elas trabalham, muitas mulheres são sozinhas, muitas mulheres os maridos abandonam, né, no campo. Então a gente vê essa realidade todo dia. Então, é tão importante o trabalho que vocês fazem aqui de puxar essa mulher, mostrar o seu valor, a sua potencialidade, né? De dar a mão, né? A mão, exatamente, em momentos difíceis, saber que tem uma oportunidade, que elas podem crescer e renascer, né? De uma certa forma. Mas, Tereza, e a Tereza, né, além de ter nascido no campo, você já foi secretária de turismo, né? Fui secretária de turismo e também você trabalha muito com as artesãs. O valor que você estava me contando, que você dá para essas artesãs, para agregar valor nesses trabalhos manuais, é incrível. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse um pouco. Olha, eu quando fui secretária de turismo do estado de Alagoas, que foi uma honra, foi um período para mim brilhante, porque cresci muito como ser humano também pelo aprendizado. Eu não tinha... A primeira vez que eu trabalhei na vida foi quando eu fiquei viúva. Eu tinha 15 dias que eu tinha viuvado, e eu já tinha um convite do governador, e eu assumi a primeira presidência da Fundação Cultural do Estado. Então, eu dirigi a parte cultural. Depois, como o governador viu o meu empenho, ele reativou a Secretaria de Turismo e eu assumi as duas funções no estado de Alagoas. Agora, eu sempre friso, viu? Só recebia por uma. Não tinha negócio, trabalhava pelas duas, mas... E eu fiz com muito prazer, e tudo que o estado de Alagoas me solicita, você é testemunha, né? Eu faço com amor, porque eu acho que a gente tem que gostar da terra, da gente, admirar, respeitar, e eu sinto que eu tenho essa reciprocidade no meu estado, como eles têm um carinho comigo muito grande, agradeço muito isso. E eu acho que a gente está aqui, Ju, para dar as mãos e ajudar essas mulheres. Eu fiquei impressionada com o evento que eu estive lá em Lins, vi como é promissor, como a gente ouvimos os depoimentos das mulheres, né, dos outros estados, que nesse caso não era nem de dos estados que estão ligados lá também, né, as federações estaduais, e são exemplos lindos, e eu acredito muito na força da mulher, muito, cada vez mais. Não, e você é uma força, né? Uma inspiração para nós. Gente, ela é uma inspiração. Na feira que nós tivemos lá das artesãs em Lins, ela foi prestigiar cada uma delas, porque você sabe o valor. Eu sei. Como o valor do trabalho manual, o valor dessas mulheres que lutam dia a dia. E é isso. Você teve as suas experiências, né? Que você, quando ficou viúva, você foi galgar algo, até mesmo para sair da situação que você estava vivendo, e é isso que eu falo, nós precisamos
vencer a nós mesmos. Se reinventar todos os dias. É isso que a gente vem fazendo no trabalho das semeadoras do agro, é fazer essa mulher ter coragem de se reinventar. Essa mulher ter coragem de seguir em frente. Porque não é fácil os obstáculos que a gente enfrenta, não é, Tereza? E a credibilidade, né? Mas eu acho que isso tudo, tem muitas mulheres que estão inspirando, né? Você vê mesmo a Tereza Cristina, senadora também, uma mulher tão forte, né, que inspira. Eu estou falando na questão ligada ao agro, né? Você está aí, luta, né, trabalhando, e essa questão de se reinventar. Depois que eu tive com você em Lins, lá no evento, que foi uma beleza, eu fui convidada para fazer um podcast, né? E também eu estou me reinventando, porque eu não pensava de estar novamente assim na mídia. Tanto eu me ausentei muito, ter uma vida muito mais reclusa. E aí hoje eu estou fazendo justamente um podcast convidada pelo Hélio Sullivan, que estava lá trabalhando na equipe de gravação. E ele disse: você tem uma cultura, você conhece tudo, você tem que estar junto, você sempre foi uma defensora do Brasil, das artes, né, das mulheres. E você valoriza a arte, né? Porque eu falo assim, a arte, às vezes as pessoas não dão valor, né, à arte, ao artesanato, aos trabalhos manuais no todo, mas ela tem um valor. Sempre foi considerada um trabalho secundário. Então, nesse podcast, que eu botei o nome de Pode Sonhar, Pode sonhar. Me deu essa inspiração na hora. Eu disse: Hélio, vamos chamar Pode Sonhar, porque você pode sonhar milhões de coisas, né? Então você sai do seu mundo e aí dentro desse sonho às vezes você se reinventa. E aí eu estou valorizando justamente o trabalho da arte, que seja ela considerada menos ou mais, mas da arte em geral, da sua raiz, de como é importante e de quanto isso também gera emprego, movimenta a economia. Então, é muito importante que a gente esteja juntos nisso. Tereza, eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. Eu sei que o Brasil sabe que você já passou vários obstáculos, né? Como todos nós, mas me conta, aonde você arrumou força para se reinventar tanto? Engraçado, eu nunca tive essa pergunta. Eu acho que eu fui criada numa família, eu venho de uma família que tinha uma situação econômica boa, mas no momento que eu fiquei viúva, o Pedro financeiramente não me deixou nada. É incrível que pareça, ele não era um cara que trabalhava, mas trabalhou para a família. Então, quem ficou com isso foram os familiares, e até hoje ainda não tenho isso concluído ainda, o inventário por causa da família, que é um pouco difícil. Então, eu disse: eu vou trabalhar, eu não vou ficar quieta, eu vou para a luta. É muito importante para você não ficar. Meu pai era um homem muito poderoso no estado, mas ele queria que eu fosse comer na mão dele, né? E realmente para mim era difícil fazer, né? E então, você criou forças e falou: vou lutar, eu vou trabalhar. E aí você passa muitos perrengues, né? Que às vezes as pessoas pensam que não, porque em geral uma pessoa quando aparece assim só aparece como o lado glamuroso, o lado que as pessoas veem nas festas, numa recepção, você aparecendo ali, as pessoas te assediando. Mas eu herdei muito problema no falecimento do Pedro. Todas as questões jurídicas, na questão que não fosse criminal, porque ele tinha ações criminais contra ele, das pessoas que foram prejudicadas, muita gente, essas aí, elas desaparecem. Mas as questões na área civil, eu herdei todas, então eu tive que assumir. Mas você criou força e se reinventou. Porque eu falo assim, criar força. Você é uma mulher que você transmite essa confiança. E é isso que eu gostaria que você compartilhasse com as nossas mulheres. Eu sabia que eu precisava de mim. Eu tinha 2 filhos pequenos e eu tinha muito medo, assim, as pessoas de entrar numa depressão, né? Porque eu já vinha de mais de 2 anos de guerra, e eu não contava também com a família
dele, né, que poderia ter sido um suporte muito grande para mim. E é isso que eu disse, eu não vou ficar refém de ninguém, eu vou trabalhar. E eu tinha um convite do governo do estado, e aí eu assumi. Naquele momento que eu assumi, as pessoas achavam, por eu ser uma pessoa que estava na mídia e que aparecia, pensavam que eu não ia trabalhar. E eu estava lá por hobby, para aparecer. E também porque existia muito essa coisa de dar emprego no governo, como a gente sabe que existe ainda, seja no âmbito da prefeitura, do estado, federal, tem muita gente que tem emprego e não trabalha, e eu jamais fiz isso. Tanto que eu tinha uma credibilidade dentro do trabalho que o governo teve um problema, na metade do governo, o governador foi empichado. Eu nunca deixei das pessoas que trabalhavam comigo deixarem de vir trabalhar, porque eu dava o exemplo, entendeu? Então, isso foi muito gratificante para mim. E você viu a força de mulher que você é. E eu vi que a gente tem força e pode. Não é fácil, tem horas que dá vontade de desistir, tem horas que você está muito baqueado, você tem que pedir muita força a Deus. As pessoas, às vezes, que estão do seu lado, você faz uma nova família, que às vezes não é sua família de sangue, é com quem você conta, é com quem você te ajuda e que dá a mão, sabe? Isso foi muito importante. Você também não ter arrogância, você não ter presunção de achar que sabe. Eu fui convidada para ser secretária de turismo do estado de Alagoas, eu nunca tinha feito nenhum curso de turismo. Eu sempre estive do outro lado do balcão, eu fazia turismo, mas eu não trabalhava com turismo. Eu tenho que ter humildade. A humildade é a coisa mais, assim, gratidão e humildade são fundamentais, gente, na vida. Se você tiver humildade, você aprende tudo. Então, eu chegava numa mesa, eu dizia, olha, eu não sei o que era eu não sabia o que era um despacho quando eu cheguei lá, porque chegava a pasta e aí dizia, isso aqui a senhora tem que despachar tudo. Então, tinha que ir para o jurídico, e eu olhava aquilo dali, minha nossa senhora, eu tive que aprender tudo assim, sabe, numa rapidez. Contei com algumas pessoas para me dar um apoio, mas também eu não vinha de órgão de trabalho, assim, eu era uma dona de casa, quer dizer, eu era uma dona de casa que acompanhei o marido naquelas brigas todas, já tinha uma noção da questão jurídica um pouco, e eu sempre fui muito destemida, nunca tive medo de nada, como continuo destemida, mesmo agora que estou tendo um problema interno na minha família, mas não tenho medo, porque eu sempre disse, eu estou do lado da verdade, então quando você fala a verdade, você tem que ser transparente. Minha vida foi pautada desse jeito, então humildade, perseverança. Gente, olha que aula que nós estamos tendo aqui. Dá vontade de ficar horas conversando com você. Mas a verdade é isso. E eu falo que você hoje, com certeza, está tocando em muitas mulheres nesse Brasil, fora do Brasil, que estão nos assistindo. Porque dando coragem. Porque muitas vezes, você falou uma coisa, as pessoas acham que a gente não tem problemas e olha o lado glamuroso e não sabe o que está atrás dessa mulher. Outro conselho também que eu sempre assim adotava, mesmo quando você estava mais para baixo, toma um banho, lava a cabeça, dá uma renovada e tem que botar a cabeça para cima e sair, não pode deixar plena, sabe? Você sai de casa, você é outra pessoa, porque quando você se mostra abatida, aí que você é fatal. Gente, olha outra dica valiosa. É verdade, você sabe que eu tenho muito disso. Posso estar vivendo os maiores turbilhões da minha vida, mas eu falo, vou seguir em frente e vou vencer eu mesma todos os dias. Não é fácil, todas nós temos problemas, temos dias que a gente não quer levantar da cama, mas faz parte, mas a gente precisa ter coragem cada um de tem vencer. Uma missão, né? Às vezes você questiona por que é que eu tenho isso, por que coube a mim isso, mas todo mundo diz que Deus dá o peso de acordo com o que você pode carregar. Então, eu acho que a minha missão, eu nunca pensei de agora, nesse momento já da vida, já estar numa vida bem tranquila,
Eu estou num momento bastante turbulento e estou... Porque você é forte, Deus sabe que você vai superar todos eles. Tenho certeza então tem que ter disso. muita fé e muita coragem. Mas sempre desse jeito. A gente nunca sabe tudo. Todo dia você aprende. Então, quando a gente tem um ambiente desse, vocês que estão ouvindo, que tem um suporte, se está pesado, vem e pede a mão, ajuda, apoio. E eu sei que as mulheres aqui vão te ajudar. Olha, agora, Tereza, a gente tem... Bom, eu gostaria de ficar horas aqui, eu tenho certeza que elas também, mas a gente tem um tempinho aqui no nosso podcast. E agora a gente tem um momento que é o Semearé. São perguntinhas curtas, respostas curtas, para a gente conhecer um pouquinho da Tereza, dessa beleza. E a Ju me pegou de surpresa, viu? Eu nem sabia que ia ter gravação. Conta aqui pra gente, que mulher você nasceu para ser? Uma pergunta difícil, né? Quando passei por tudo isso, eu achei que eu tenho uma missão de ajudar e de conectar as pessoas. Então, eu acho que eu sou uma pessoa comunicadora e que a gente tem que fazer o bem. Então, eu acho que é isso, a mulher tem que ser isso para mim. E me conta uma coisa, e a Tereza? Tereza empreendedora, Tereza que ela se reinventa todos os dias, a Tereza forte, mas e a Tereza nas horas de lazer? Olha, engraçado, eu sempre tenho, até numa bolsa que eu deixei dentro do carro, eu tenho ou um bordado, ou estou com um computador, porque eu trabalho às vezes as imagens, eu estou fazendo um livro muito bonito sobre o norte da África. Então, o meu lazer sempre está ligado a um sonho, a alguma coisa que eu tenha que fazer. Gosto muito de cinema, eu gosto muito... Tenho outros prazeres. Para mim, também amo ir para o inusitado, um lugar que você não sabe nem o que vai encontrar, o que espera, sabe? Destinos diferentes. A última viagem que eu fiz assim, exótica, eu fui com meu filho. Eu tenho um filho, o mais jovem, o Vitor, que é muito parceiro meu. O Fernando já tem outra visão, mas o Vitor tem esse olhar também. E eu inventei uma viagem e chamo, e ele sempre topava todas essas viagens loucas, porque era uma ilha em frente ao Iêmen. Naquele lugar, Somália e Iêmen, que todo mundo tem os piratas, aquilo que aprendem os navios. Eu fui para essa ilha, e é um voo só por semana, um voo humanitário. Nós ficamos 8 dias lá e não tinha nem chuveiro. Então, realmente foi para sair da zona de conforto. Zona de conforto. Então, é uma forma também de você se testar e ver que a felicidade não está no luxo, nas coisas. Tudo isso é muito bom. Não vou dizer que aí até é uma hipocrisia, mas você também vê seus limites, você vê até onde você vai. É muito legal isso, entendeu? Então, eu fui para o Alto Xingu já 2 vezes. Eu dormi nas ocas aí com os índios. Também não é uma coisa fácil. Também lá, na primeira vez que eu fui ao Alto Xingu, eu fui para a cerimônia do Parupi. Tem mais de 15 anos. Não tinha banheiro, não tinha nada. Você tem que tomar banho no rio. E isso tudo é uma coisa que lhe testa, e você vê felicidade e vê alegria em coisas simples também. Isso é muito interessante. Nossa, Nossa, gente, olha que cultura. Nossa, Tereza, eu preciso aprender com você isso, porque eu ainda sou um pouco resistente a essas transformações. É difícil mesmo, viu? Esse lugar do Iêmen, não tinha espelho, não tinha nada. Era bem assim, rústico. E vocês viveram uma semana lá. Uma semana. Então, a Tereza mãe, ela tem um lado muito de estar convivendo com os seus filhos. Hoje estão moços, né? Já são bem maiores, mas um é bem diferente do outro, né? O meu filho mais velho, o Fernando, ele já é uma pessoa muito... Ele ama Alagoas, adora e vive lá. E ele é mais... ele tem um perfil diferente do meu filho mais novo, o Vitor, que vive aqui em São Paulo. O Vitor tem restaurante, sabe? E também é fotógrafo, tem um olhar muito bonito sobre a vida, ele faz sobre o estilo, ele é muito talentoso também.
Então, eu tenho um filho em cada lado e eu divido meu tempo um pouco lá e cá. Ai, que legal, olha isso, né? Tem 2 meninos. 2 homens, Então, a Tereza mãe, você vê, é uma mãe muito presente, né? Claro, independente, se você tiver 2, 3 filhos, cada um vai ser diferente, nenhum filho é igual ao outro, diferente, né? Bom, Tereza, e aqui eu queria que você deixasse, que conselho, você já deu muitos conselhos, mas deixa aqui um conselho e uma mensagem para todas essas mulheres que estão nos ouvindo, que eu falo que esse é o objetivo do podcast das Semeadoras do Agro, é que a gente possa tocar 1, 2 ou milhões de mulheres, encorajá-las a seguir em frente, a ser forte, porque não é fácil. É isso aí mesmo, Ju. Mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para elas. A mensagem que eu digo é: não desistam, né? Acredite em você, acredite na sua força, mas não se acomode. Não se acomode com programas que tem aí, que aparece bolsa, não sei o quê. Pelo amor de Deus, vão trabalhar, vão se qualificar, se qualifiquem, porque senão vocês não vão sair da mesmice onde vocês estão. Vão para frente, acredite, humildade, simplicidade, vai lá, mas não é ser simplória, a gente tem que ser simples, sem arrogância, né? Mas se reinventem e não fiquem na mesmice. Quando vocês dão muito cursos, abrem cursos, se inscrevam, vão lá, façam, trabalhem, mudem a sua vida, reinventem. É isso mesmo, gente. Você que quiser estar se qualificando, procure os nossos sites www.faespsenar.com.br, onde tem mais de 300 títulos de cursos no Senar. Temos também o www.sebraesp.com.br, onde também vocês têm muitos cursos também. Dá super apoio. Dá super apoio, é o nosso grande parceiro, porque é isso mesmo. A capacitação, o estudo, ninguém nunca vai tirar de você. Olha, e você vai descobrir, às vezes, uma vocação que estava dentro de você e você não sabia. Tem uma grande ceramista em Alagoas, que vocês vão, chamada Sil, a Sil de Capela. Capela é o nome do interior. Essa moça se descobriu porque ela foi fazer curso, ela tinha uma criança que tinha uma deficiência. Então, tinha um ceramista lá que foi... Essa moça hoje está na galeria da Vilma Eide. Olha aí. É uma referência e é uma mulher maravilhosa. Então, estou dando o exemplo do meu estado, lá em Alagoas. Vocês têm que se descobrir a sua vocação e nada pense que é menor. O artesanato está ganhando força muito grande, assim como nós somos um país altamente agrícola, né? Eu acho que nós somos o grande celeiro do mundo. E hoje está se vendo o país como isso, então vamos trabalhar e o apoio aqui. E se vocês puderem, também olhem meu podcast que está no YouTube. Está no YouTube. Como que Pode sonhar, Tereza Collor. Olha lá, Pode Sonhar, Tereza Collor. E quais são as suas redes sociais? A minha rede social, eu só tenho Tereza Collor, porque eu nunca fui muito de usar rede social, sabe? Mas ela já está entrando nesse meio, já está no YouTube. Porque justamente que eu falei, que as redes sociais são muito invasivas, né? E eu não queria estar mostrando... Você tem que mostrar alguma coisa, não só sua vida pessoal, você tem que trazer um recado, uma mensagem, ser construtiva, ficar mostrando o que veste, o que anda, isso para mim não tem sentido. A gente tem que mostrar algo que vai acrescentar a quem está olhando. É isso aí. Então, gente, acompanhe ela no podcast, manda mensaginha lá que eu tenho certeza que ela vai responder e você vai conhecer mais sobre a Tereza Collor. E sobre essa arte toda que nós temos no Brasil. Exatamente. Então, e ela está aí, está escrevendo um livro, né? E está também projetando aí, né, um instituto, né? Para ver se a gente tem justamente isso em Alagoas, sobre as culturas que estão desaparecendo do mundo. Olha aí. E você que quer também compartilhar sua história, escreva para nós, @semeadoras do agro, que vai ser um prazer recebê-la. E até a próxima semana.